Você sabia que já existiram campos de concentração no Ceará? Pois é. E não estamos falando dos campos da Europa, mas de algo que aconteceu aqui mesmo no Brasil. Esses campos foram criados pelo governo para conter a migração em massa dos sertanejos que fugiam da seca, tentando sobreviver em Fortaleza. A ideia era bem simples e cruel: impedir que os pobres chegassem ao centro da cidade e atrapalhassem a vida dos mais ricos. No vídeo de hoje, vou te contar como tudo isso começou, por que o governo da época decidiu criar esses campos, como eles funcionavam e como essa história ainda impacta Fortaleza até hoje. Entre o final dos anos 1870 e começo dos anos 1930, o Nordeste passou por 3 das secas mais brabas da história, conhecidos como os Anos Terríveis. Muita gente que vivia no sertão, trabalhando com gado e na roça, teve que largar tudo e ir para cidades do litoral, e o pessoal dessas cidades começou a chamar os migrantes de flagelados, um termo meio ofensivo para dizer que eles eram pobres e sem terra. Com toda essa situação, os governos tentaram bolar umas estratégias para lidar com essa galera que estava fugindo da seca e, ao mesmo tempo, investir em modernização e desenvolvimento. Ao longo dos anos, os governos tentaram várias estratégias para lidar com os efeitos das secas no Nordeste do Brasil, especialmente sobre a população do sertão. Muitos sertanejos que eram afetados pela seca acabavam migrando para outros estados, ou mesmo dentro do próprio Ceará. A seca de 1877 foi um marco importante na história do Ceará, pois foi a primeira vez que grandes grupos de pessoas resolveram ir para a capital, em vez de mudar para outras áreas rurais do interior. Mesmo que a seca fosse claramente um problema ambiental, seus efeitos tiveram um impacto social e político enorme. Na época, as autoridades, ao invés de pensar em uma maneira de ajudar a galera, se preocuparam mais em impedir eles de chegar em Fortaleza. Na virada do século XX, a migração em massa fez a população de Fortaleza disparar. Esse crescimento todo rolou junto com um período de reformas na cidade, inspirado por movimentos como a Belle Époque. Esse período da Belle Époque já foi abordado com mais detalhes na série de vídeos sobre a história de Fortaleza. Mesmo que a galera da burguesia não fosse um grupo totalmente unido, todos estavam de acordo que a chegada em massa dos flagelados representava um baita risco para a ordem na cidade. Eles viam esses migrantes como uma multidão perigosa, pronta para causar problemas. Para controlar essa situação, as autoridades decidiram criar áreas específicas para reunir, isolar e controlar essa galera, dando origem aos abarracamentos e, mais tarde, aos campos de concentração. A ideia dos abarracamentos, em 1878, e dos campos de concentração, em 1915, começou como uma estratégia para modernizar Fortaleza. Sob a fachada de uma política de assistência, a concentração de migrantes em áreas específicas foi, na verdade, um jeito de controlar onde essas pessoas se instalavam, além de cuidar do saneamento e da gestão de doenças. As autoridades locais escolheram lugares estratégicos para isolar essa galera nova e evitar que eles tivessem contato com o centro da cidade. Naquela época, Fortaleza estava crescendo e se enriquecendo com o comércio e a exportação de algodão. Mas, apesar de toda essa prosperidade, a seca de 1877 foi brutal e trouxe os primeiros grandes grupos de imigrantes para a cidade, mudando a dinâmica de Fortaleza rapidinho. Para lidar com essa crise, o governo local decidiu isolar os flagelados, estabelecendo 13 abarracamentos dentro da cidade. Esses espaços serviam para acomodar os migrantes que chegavam do sertão e também funcionavam como pontos de recrutamento para mão de obra barata nas obras públicas, como barragens, prédios cívicos e saneamento. As autoridades locais tentavam justificar os baixos salários que ofereciam, dizendo que já estavam ajudando os refugiados nos abarracamentos, oferecendo um espaço para descansar e distribuição de comida. Mas logo depois, em 1915, veio outra grande seca e uma nova onda de imigrantes chegou a uma Fortaleza recém-modernizada. Isso fez o governo repensar como estavam organizados os abarracamentos. A nova ideia era concentrar os refugiados em um único local isolado na periferia da cidade, o campo de concentração do Alagadiço. O governo achava que essa mudança ajudaria a cuidar melhor dos refugiados, facilitando a distribuição de alimentos, abrigo e serviços públicos. Mas o número de imigrantes que chegaram foi bem maior do que o esperado. O campo do Alagadiço, que deveria acomodar cerca de 3.000 pessoas, acabou recebendo mais de 8.000 refugiados. Eles reuniam grandes grupos de pessoas em construções improvisadas e precárias. Os flagelados se abrigavam em estruturas de madeira frágeis cobertas de palha, ou até mesmo se acomodavam sob a sombra de cajueiros e mangueiras. Apesar de haver algum auxílio médico no campo de concentração, a falta de saneamento, a distribuição insuficiente de comida e o aumento de doenças por causa da aglomeração resultaram em condições muito ruins. A mudança na forma de abrigar os refugiados foi bem grande. No começo, a galera ficava em vários abarracamentos, mas depois que resolveram juntar todo mundo em um só lugar, isso acabou fechando ainda mais o acesso deles à cidade. Os abarracamentos, mesmo isolados, eram mais tranquilos e ficavam em áreas urbanas de Fortaleza. O campo do Alagadiço, por outro lado, foi jogado lá na periferia,
perto da estação de trem, onde a galera que chegava mal tinha um contato com o resto da cidade. Rodolfo Teófilo, que era um farmacêutico e escritor da época, visitou o campo e descreveu sua visita com um tom meio sombrio. Ele disse que, em um espaço de 500 metros, estavam confinados cerca de 7.000 retirantes. Ele andou por todo o campo e viu que as pessoas se abrigavam à sombra de alguns cajueiros. Havia algumas barracas cobertas com panos, mas eram tão finos que o sol ainda conseguia passar. A cozinha era improvisada. Usavam latas de querosene como panelas para cozinhar grandes pedaços de carne, misturados com maxiches, quiabos e tomates. Diziam que essa carne estava até melhor do que a de outras remessas. Qualquer boi que morresse de fome ou doença era enviado para lá. As condições eram bem precárias. Os desabrigados ficavam expostos ao sol e dependiam da ajuda das senhoras da Igreja Católica, que levavam comida e roupas para quem não tinha mais nada. O lugar que eles usavam como banheiro ficava numa parte mais afastada, no fundo do cercado, e a única coisa que dava alguma privacidade era um pouco de mato que tinha na frente. Era um lugar aberto, e o cheiro era tão forte que atraía muitas moscas. E a água que era dada para eles beber vinha de buracos cavados no chão, tipo um poço cavado de qualquer jeito. O governador queria evitar que rolasse violência, crime e outras coisas ruins no centro. O foco era mais em manter a galera isolada e sob controle. Usar essa galera como mão de obra barata também acontecia, mas não era o principal objetivo. Quando a seca deu uma trégua, o campo do alagadiço foi se desmontando aos poucos. A galera foi se espalhando, e hoje em dia não tem mais nada daquela estrutura por lá. Na parte 2 deste vídeo, vamos falar sobre os campos que foram criados em Crato, Ipu, Quixeramobim, Cariús e Senador Pompeu.